Emily Brontë consegue identificar as características mais profundas do ser humano e trazê-las para os seus personagens de modo tão vivo que transcende a literatura. E é com essa fala da Virginia Woolf que eu inicio esse vídeo para falar desse livro do século XIX, que possui todas as características que a fase do ultrarromantismo tradicionalmente abordava, que é o pessimismo, a fixação pela morte e amores doentios. Publicado em 1847, um ano antes da morte da autora Emily Brontë por tuberculose, esse foi o único romance publicado por ela. A Emily foi a irmã do meio de 3 mulheres, elas eram conhecidas como as Irmãs Brontë, todas escreviam e um fato curioso é que as obras de todas elas eram publicadas através de pseudônimos masculinos, porque a sociedade, obviamente, da época era bastante preconceituosa. Importante mencionar que este livrinho aqui, por mais que seja muito aclamado hoje em dia, ele não foi muito bem recebido para a época, porque os críticos diziam que ele era imoral, e dessa forma a Emily Brontë acabou rompendo paradigmas. Então vamos à história. Ela se passa na Inglaterra vitoriana, cheia de puritanismos, que inclusive foi a época em que a Emily Brontë também viveu. E aqui nós temos como foco 2 propriedades, que é a Granja e o Morro dos Ventos Uivantes, ambas que pertencem à família Earnshaw. Inicialmente nós somos apresentados ao Sr. Lockwood, que é o inquilino da granja. Em um de seus passeios por aquelas redondezas, ele acaba chegando até a propriedade Morro dos Ventos Uivantes e neste momento ele conhece o Sr. Lockwood, que é o dono daquelas terras, que é um senhor bastante peculiar, mal educado, grosseiro, recebe muito mal o inquilino. Mas não era só o Sr. Heathcliff que era grosseiro dessa forma. Ele percebe que todas as pessoas que estavam ali compartilhavam daquele mesmo sentimento de grosseria, eles chegavam inclusive a desfazer daquela pessoa, meio que isolá-lo. O Sr. Lockwood foi bastante ignorado e maltratado, mas acabou tendo que passar a noite naquela propriedade porque uma chuva muito forte começou a cair sobre aquele lugar. Durante essa noite em que ele passou no Morro dos Ventos Uivantes, ele encontrou um livro escrito por uma tal de Catherine. Esse livro ele possuía narrativas de acontecimentos de algum tempo atrás. O Lockwood ficou bastante intrigado com essas histórias que ele leu nesse livro e no dia seguinte, voltando para a granja, que era o local que de fato ele estava hospedado, ele começou a conversar com a Nellie, que era uma criada da casa. E aí a Nellie fala que ela acompanhou toda a história dessa família um tanto que peculiar e diferente, digamos assim, e resolve contar para ele as coisas que ela sabia. Então a história desse livro, ela basicamente gira em torno da Nellie contando esses acontecimentos pro Lockwood. Aqui nesse livro nós temos uma mistura de amor e horror, mas não é esse amor romântico como vocês estão imaginando aí, não. É um amor bastante doentio. Aqui os personagens não são nem 100% bons, nem 100% ruins. Eu ouso dizer, inclusive, que eles são 99% ruins. Mas o fato é que eles são bastante humanizados e imperfeitos, como nós, seres humanos. Então, se você busca um romancezinho, água com açúcar, bonitinho, não, você não vai encontrar aqui, meu querido. A Nellie inicia, então, a sua descrição para o Sr. Lockwood e ela começa a falar sobre a geração anterior, em que o Sr. Earnshaw, que era o dono das terras, chegou até a sua casa com um garoto de aproximadamente uns 9 anos, dizendo que havia encontrado ele na rua, quase morrendo de fome, que ele sensibilizou e resolveu levar esse menino para casa. E aí você pensa, nossa, que história linda, né? O Sr. Shaw, um homem tão bom, levou esse garoto para casa e eles viveram felizes para sempre. E o telefone toca, como em toda gravação. Mas tudo bem. Esse garotinho de 9 anos é o Heathcliff. Sim, aquele homem que o Lockwood encontrou lá no Morro dos Ventos Uivantes. Só que aqui ele ainda era uma criança. E no livro, inclusive, fala que ele tinha uma pele escura, que ele se assemelhava a um cigano pelas suas características físicas e a sua pele e tudo mais. Então aqui a gente começa a perceber que ele não foi muito bem recebido nessa família porque ele não se encaixava nos padrões daquela Inglaterra vitoriana.
Inclusive, o filho do Sr. Earnshaw não recebeu muito bem o Heathcliff. Ele começou a maltratar muito esse garoto. A única pessoa que gostava do Heathcliff ali era a filha mais nova do Earnshaw, que era a Catherine. E aí eles começaram a se aproximar e nutrir e construir um amor um tanto que doentio. Então, essa que era para ser uma história linda de uma família perfeita, de um homem muito bom que adotou esse que trouxe da rua, não. Aqui começa realmente a história de horror. A gente tem vingança, a gente tem morte e muita maldade. A rejeição que o Heathcliff sofreu em boa parte da sua infância e adolescência acabou nutrindo nele um ódio muito grande. Essa história dá uma reviravolta gigantesca e, gente, isso aqui é sensacional. Sobre a narrativa, eu não quero dizer nada mais do que isso, porque senão eu vou estragar toda a surpresa dessa história, que de fato merece ser lida. Eu sei que por ser um clássico, acaba chocando e trazendo um pouquinho de medo em algumas pessoas, mas a escrita da Emily Brontë é de uma preciosidade, é uma das coisas mais geniais que eu já li de verdade. Ela tem uma escrita muito bonita, muito sofisticada e ao mesmo tempo simples de se ler. Esse livro tem várias adaptações cinematográficas, não, eu não assisti nenhuma ainda, parece que tem até duas novelas, mas eu não assisti, não conheço nenhuma delas, mas recomendo muito essa obra. A única coisa que eu tenho a me queixar, confesso, é essa minha edição da Best Bolso. Se você acompanha o canal há muito tempo, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi de 12 livros para se ler em 2015, acho que é isso. E esse livro estava na lista e quando eu mostrava esse livro, eu até comentei que eu havia comprado, mas que eu não sabia se foi por descuido meu ou se eles mandaram errado, que veio a edição de bolso. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito. Mas o grande problema dessa edição é que ela é muito mal feita, o material é muito ruim. Vejam só, eu tenho muito cuidado com os livros que eu leio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na frente. Não dá pra ver? Rasgou porque é muito mal feito. As folhas são brancas, que cansa muito a leitura. E olha só o tamanho das letrinhas. Gente, é muito pequenininho. Eu gostei tanto dessa obra que eu pretendo comprar uma edição bem bonitona pra colocar na minha estante, porque merece de fato. E a última coisa que eu queria mencionar é sobre a Raquel de Queiroz, ela que fez o prefácio dessa obra e também traduziu. Nesse prefácio ela menciona que por mais que esse livro houvesse sido escrito há mais de 100 anos, ele não envelhecia. Muito pelo contrário, ele se tornava jovem a cada dia que passava. E eu concordo completamente com a Raquel de Queiroz. Eu acho que é um daqueles livros que você pode ler em qualquer período, em qualquer época, e ele vai ser eternamente atemporal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você não leu, se você tem vontade, se já viu alguma adaptação. Vamos conversar sobre esse livro, que inclusive, sabe aquele livro que você lê e você não sabe muito bem se você gostou ou se você não gostou? Você demora um tempinho para digerir essa história? Isso aconteceu comigo, mas hoje, quase um mês depois que eu li, após ter digerido, eu consigo ter uma certeza plena de que essa obra é genial. Sério, uma das melhores leituras do ano. Eu acho que demorou a cair a ficha porque é um livro difícil de ser lido, é um livro denso e que traz um desconforto para o leitor. E eu acredito que esse desconforto seja proposital. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!